Olá, pessoal, tudo bom? Amanda Barbosa, mais uma vez aqui, da Outsmart. Dessa vez eu tenho o prazer de entrevistar no OutInvite a Laiane. Laiane, ela é da PhoneTrack, uma ferramenta que nos ajuda a fazer essa mensuração dos leads telefônicos, a qualidade do que está chegando de ligação para o seu negócio, para a sua empresa. A gente consegue plugar a solução deles a plataformas específicas, a publicidades específicas, e através disso a gente consegue saber exatamente o retorno que todos aqueles esforços de comunicação estão nos trazendo. Então, Lai, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer para a gente receber você. Imagina, muito obrigada, Amanda. Acredito que vai ser uma experiência bem legal e eu espero que eu possa responder todos os questionamentos, tirar todas as dúvidas e que seja um conteúdo bem legal, né, para vocês poderem, como agência, disparar isso para os seus clientes e para todos os seus canais de comunicação. Espero ajudar. Com certeza. Então, eu já vou começar falando justamente sobre isso, né, sobre clientes. Ao longo desses anos de agência, muitos clientes, eles questionam se vale a pena a gente mensurar a ligação. Muitos deles chegam a falar, mas ligação não configura como uma conversão, não tem tanto valor. E eu percebo que, às vezes, na maior parte delas, não há um entendimento, de fato, da qualidade dessas ligações. Talvez, inclusive, por não ter uma mensuração correta. Como é que você e o PhoneTrack percebem isso? É uma dor, né, que vocês tentam combater? Sim. Em relação à Fone, a gente sempre indica para os clientes, né, para que de fato eles possam entrar dentro da ferramenta, que eles possam fazer a escuta das ligações e entender essa questão de qualidade, mas a gente puxa muito uma questão de qualidade de atendimento telefônico, né? Então, a gente consegue extrair alguns metadados dessas ligações que vão indicar, né, esses metadados, eles vão indicar ao cliente, a pessoa que está utilizando ali a ferramenta, se ela está tendo mais ligações perdidas, se ela está conseguindo, o volume total das ligações, se ela está tendo algum problema de comunicação, um colaborador às vezes que não está passando uma informação correta, ou até mesmo algum produto que muitos consumidores estão pedindo, algum produto, serviço, algo assim, que muitos consumidores estão pedindo, e daí está fazendo ali com que a empresa esteja perdendo oportunidades, até negociações, né? Então, a gente sempre vai passar a importância de fazer a análise dessas ligações através de dados, né, que a gente vai oferecer no painel, para justamente entender a qualidade e a saúde dessa ligação e o que a empresa pode melhorar nesse sentido, né? Por exemplo, quais são os horários que ele está tendo mais ligação perdida. Uhum. O que a empresa, o que o gestor pode fazer nesses horários que a gente está apresentando para evitar essas ligações, né? Uhum. Então, são vários dados, muitos dados. A gente vai falar deles já, mas pegando esse engancho que você está falando da saúde da ligação e dos insights que essas ligações dão, aqui na agência a gente usa o PhoneTrack para alguns clientes, né? Por isso que a gente já conhece a plataforma há algum tempo. Sim. E eu percebo, na prática, que ouvir essas ligações tem dado para a gente, enquanto agência, insights de comunicação. Então, como você muito bem pontuou, às vezes o cliente liga com uma dúvida relacionada a um produto, a um serviço, que talvez ele não tenha entendido muito bem na comunicação, no site, enfim, e que por telefone a pessoa tem que explicar. Então, a gente acaba usando isso como insumo para melhorar a própria comunicação, para melhorar os argumentos, os diferenciais das campanhas, né? Que outros insights, além do que você já falou, por exemplo, sobre o horário de maior frequência? Então, de repente, se tem muita gente que está deixando, tá tendo a ligação não atendida, eu posso aumentar o meu time de atendimento nesse horário, posso melhorar a comunicação para deixar as dores mais claras, para explicar os meus diferenciais de forma mais clara. Que outro insight, a partir desses vários dados que o PhoneTrack dá, você vislumbra que o cliente pode ter, ou a agência, quem cuida da comunicação como um todo? Tá, falando ali de dados e métricas, como eu falei, a gente tem uma infinidade, né? Mas eu acredito que as principais, que pode ser muito atribuído à agência e ao cliente, qual anúncio que ele gerou mais ligações, quantas ligações foram recebidas durante, né, um período de tempo analisado,
quantas ligações elas foram perdidas, se essas ligações perdidas estão sendo retornadas, que é muito importante, em quais horários e quais dias da semana que o cliente está recebendo mais ligações, né? Fazer essa identificação do volume. Em questão de produtividade e qualidade, a gente tem o nosso call score, e esse call score nada mais é como se fosse uma nota de NPS, né? Quando você vai num restaurante, por exemplo, você vai avaliar o atendimento da pessoa, né, do garçom ali que te atendeu, você vai dar uma nota de 1 a 10. Em relação a esse atendimento e a qualidade desse atendimento. O nosso sistema, no Call Score, ele vai dar uma nota de 1 até 5, identificando tanto para a agência quanto para o cliente, se essa ligação foi de fato uma ligação produtiva ou não, e assim a gente vincula essa produtividade em ligações de oportunidade para o cliente, né? Além do Call Score, a gente tem a duração das falas de consumidor, e do próprio atendente da empresa, o agente responsável pelo atendimento. A gente tem o tempo de espera na ligação, a média de tempo de silêncio, quantas vezes, quantos toques dá na ligação até o consumidor ser atendido. E até a quantidade de toques a gente consegue mensurar. Sim, e eu acho que esse ponto, para uma empresa, seria até um ponto mais importante, porque ninguém gosta de ficar ali esperando para ser atendido, né? Então, a gente coloca até uma faixa ali que, assim, o máximo de toques é 3. Assim, 3 toques, o consumidor ele tem que ser atendido. Mais que isso, a gente já pode identificar que está tendo algum problema de comunicação e de atendimento na empresa. Perfeito. A gente consegue, a Fone, assim, a gente já iniciou mais de 100 milhões ali de escutas de minutos de ligações. E quando a gente fala escuta, não é exatamente escutar conversa, e sim escutar os metadados que a gente extrai, né? E hoje a gente já tem métricas e tem dados para realizar comparativos, né? E dados de ligações com o segmento de empresa e assim avaliar essa qualidade de atendimento. Então, por exemplo, então, tipo assim, se vocês como agência colocam um cliente de segmento ali de clínica médica, clínica pediátrica, a gente tem parâmetros de outras empresas desse mesmo segmento de era o que eu ia perguntar. Para fazer esse comparativo de qualidade de atendimento, de volume de ligação, a gente consegue ter alguns parâmetros. Perfeito. Uma das coisas mais importantes na visão da agência, da Outsmarting, é justamente ter os dados para a gente poder avaliar a nossa efetividade. Então, quando a gente tem um parâmetro de mercado, porque muitas vezes os clientes não têm internamente essa informação, né? A maioria não tem, a gente já consegue definir uma régua para fazer um trabalho superior e, querendo ou não, é um balizador. Poxa, eu estou melhor, eu estou pior, quais são as oportunidades que eu estou encontrando a partir da análise desses dados. E aí, uma dúvida que me surgiu agora, o PhoneTrack tem também, digamos, um time de CS, né, de sucesso do cliente, que pode estar falando sobre esses pontos que você acabou de citar, de, olha, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, identificamos uma variação no volume, por exemplo, de ligações não atendidas, isso aqui não está bacana, enfim. Sim, nós temos uma equipe bem grande de CS, que faz essa identificação de dados, a gente tenta passar para os clientes uma questão estratégica, até para fazer ajustes de atendimento, mas dentro da Fone a gente tem as segmentações, né? Eu sou CS e eu fico bem na parte responsável por agências, então eu não faço o contato direto com o cliente que vocês colocam dentro da Fone, né? Sim. Mas vai muito da questão da agência, se a agência permite com que a gente faça contato, ou se o cliente levanta algum questionamento ou pede por algum tipo de treinamento específico, e daí eu posso fazer esse treinamento, eu posso dar esse treinamento, mas que tenha alguma pessoa da agência, né, algum responsável por esse cliente da agência junto nessa reunião, né? Perfeito. Mas na minha área, a gente não faz esse contato direto com o cliente de vocês. Mas a gente tem, né? E a gente também pode intermediar. Sim, a gente pode fazer tudo de acordo com a vontade de vocês, com a demanda de vocês. Mas também temos outras áreas, a gente tem a nossa área de SMB,
que é onde são clientes que não têm vínculo com agências, são clientes que provavelmente já têm um setor de marketing dentro da empresa, ou mesmo que não tenha um setor de marketing, mas que quer ter todo esse entendimento de ligação e de qualidade de atendimento. A gente consegue fazer essa separação, a gente deixa para a nossa equipe de SMB, e daí temos os clientes enterprise, que daí são clientes maiores, e daí entra numa questão muito mais estratégica ali, de realmente muita apresentação de resultado, sabe? Já tem um time mais dedicado, acompanhando. Aí já tem um time, já tem um time especializado nessa parte de enterprise, e daí essa equipe os clientes de enterprise já tem uma agência de marketing, né, instituída a eles ali que faz toda a parte de mídia deles, enfim, toda a parte de marketing é pela demanda deles, assim, e sabe? Conecta o time por de eles. vocês, né, para agregar essa análise, essas apresentações de resultados, essa identificação de oportunidades. Exatamente. Muito bacana. Falando sobre essa parte de mensuração, da escuta, né, do entender a dor e tal, a gente tem aí, há algum tempo, na verdade, sendo discutida a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muito tem se falado sobre as agências têm que se adequar, as empresas têm que se adequar, para que a gente age em conformidade ao que rege a lei. Nesse sentido, a gente tem a gravação da ligação das pessoas, né, que entram em contato com os clientes e que o Phone Track consegue gravar. Como isso é trabalhado internamente? Como é que o Phone Track se protege legalmente? Como é que a gente garante a adequação à lei? Sim, assim, em relação à Phone Track, nós, como empresa, a gente está totalmente alinhado com a política da LGPD. Inclusive, a gente tem um diretor dentro da Fone que ele pode ficar disponível ali, a gente pode até alinhar um bate-papo com ele para esclarecer eventuais dúvidas, né? Mas nós, como Fone, né, a gente sempre indica para todos os clientes e consumidores que nosso sistema, ele possui a gravação, né? A gente possui esse sistema de gravação da ligação. E que isso seja informado nos canais de comunicação e nas políticas de aceite, que a empresa é passível ali de ter essa ligação gravada. Entretanto, a gente consegue se adequar às exigências do consumidor. Então, se, por exemplo, o consumidor, o cliente de vocês, né? Ele só quer ter um entendimento de volume de ligação, ele quer saber qual mídia que está mensurando, entretanto, ele não quer fazer análise dessas ligações. Ok, a gente pode dispensar a possibilidade de gravar essas chamadas, né? Entendi. A gente consegue barrar a gravação, e daí só vai ter um entendimento ali do painel mesmo, de volume e de qual mídia que está performando, ligações, né? perdidas, esses dados que não dependem da gravação em si, né? Sim, mas daí a gravação mesma, daí ele não vai ter, ele não vai fazer a análise de qualidade, sabe? Então, mas assim, em relação à política mesmo, a LGPD, a gente está coberto, tá tudo certinho em relação à Fone, e o que a gente indica mesmo é que nas políticas de aceite, que vai no site, nas redes sociais, enfim, que tenha essa informação, caso a empresa tenha não só um traqueamento de ligação, mas se ela tem uma PABX, alguma central telefônica que grave as ligações, que ela informe que os clientes estão passíveis a ter essa ligação gravada. E a própria atendente também, eu estava pensando aqui que a gente também já usou, né, e às vezes usa o Phone Track, as máscaras que a gente cria, e aí para quem não entende ainda o conceito de máscara, eu vou pedir para você explicar já. Sim. Mas os números que a gente cria, às vezes a gente usa para mensurar esforços offline, porque querendo ou não, o universo digital, ele já te dá uma gama de informações bastante valiosas para você analisar a efetividade daqueles esforços de comunicação. No offline, nem sempre a gente consegue. Então, quando eu faço uma outdoor, quando eu faço um esforço de panfletagem, rádio, nem sempre a gente consegue, e a gente, enquanto agência, já usou máscaras do Phone Track para poder aferir o quanto essas mídias foram, de fato, efetivas. Você tem muitos cases assim também? Você percebe que as agências usam também para esse fim? E explica para a gente também o que é a máscara, como ela funciona, para que ela serve. Tá, eu vou começar então pela máscara, né? Tá bom. Nós temos
imagina, né? Várias cidades no Brasil todo, vários estados, e nós temos fornecedores de números máscaras. São números que a gente pode dizer fictícios, né? São números que são números locais e 0800, por exemplo. Quando uma empresa tem ali um número de 0800 ou 4004, 4003, esses são possíveis números máscaras, né? Então, a gente tem esses números máscaras como se fossem esses números fictícios, números locais ou 0800 ou 4000 e alguma coisa também. E através desses números fictícios, a gente coloca no sistema e todas as ligações que passarem por esse número máscara, a gente vai redirecionar para o telefone de destino do cliente, para o telefone fixo dele ou até mesmo para o telefone móvel, né? E nós temos esses fornecedores de números, né, em várias regiões do Brasil, e eles conseguem nos dar essa cobertura, né? Então, se precisa de um número de São Paulo, a gente consegue, né, para determinada região ou para a capital. Se precisa de algum número para o Rio de Janeiro, a gente consegue. E dependendo, se for às vezes uma região muito de interior, às vezes pode acontecer da gente não conseguir um número local, de cobertura local, com o DDD daquela região. Mas daí a gente consegue fazer a movimentação utilizando um 0800 ou utilizando um 4004, 4003, enfim. Aí vai da liberação do número e do fornecedor, né? Um outro aspecto muito importante da máscara que você está trazendo, além dessa questão da região, é que, pelo menos é a realidade de alguns dos meus clientes, quando você tem um telefone só, mas você trabalha vários esforços de comunicação, se você manda todo mundo para o mesmo número, fica difícil você saber qual foi o esforço de campanha, né, a publicidade que gerou mais ligações. Então, com a máscara, o PhoneTrack consegue gerar uma máscara para o Instagram, uma máscara para o Google, uma máscara para o Outdoor, e aí essa máscara redireciona para um único número final, mas lá no painel tá bem... No painel a gente consegue. Exato. Exatamente. E é o que a gente sempre indica, né? Se você quer saber de fato qual que é a mídia que está performando melhor, qual que é o canal que está tendo mais retorno e volume de ligação, a gente indica que coloque, de fato, um número máscara para cada um desses canais, e assim a gente, de fato, redireciona para um número de destino. Mas também temos a possibilidade, dentro do painel, de fazer o redirecionamento dessas ligações não só para um número de destino. Se o cliente, ele tem, sei lá, mais de um número na empresa dele e ele precisa redirecionar essas ligações para todos os números. Às vezes ele tem uma equipe de comercial trabalhando em home office e ele precisa direcionar as ligações para essa equipe de comercial. Ou ele quer que algum setor específico dentro da empresa dele receba essas ligações também, né, que passe por esse atendimento. A gente também consegue redirecionar. E daí a gente tem, dentro da ferramenta, claro, uma funcionalidade que se chama múltiplos destinos, né? Ou grupo de destinos, que daí a gente consegue colocar uma lista de telefones dessa empresa, não tem uma quantidade específica, pode colocar quantos telefones a empresa tiver, e a gente vai fazer o redirecionamento dessas ligações. Então, todas as ligações que passarem pelo número máscara vão ser redirecionadas para todos os possíveis contatos que a empresa colocou. E pegando esse gancho, né, de redirecionamento de ligação e falando das mídias offline, sim, a gente faz a mensuração no painel das mídias offline da mesma forma como se a gente estivesse fazendo de uma mídia online, né? A única diferença é que esses números máscaras, esses telefones fictícios que a gente coloca, eles são destinados para outros fins, né? Eles são destinados para panfletos, para outdoor, para cartões de visitas, para merchan na TV, merchan em rádio, parada de ônibus e tudo que pode ser visível e que tipo assim, que não seja do âmbito online, que não leve a pessoa a entrar no computador ou acessar ali a internet no celular, a gente consegue colocar o número máscara e, às vezes, induzir com que a pessoa pegue o telefone e ligue, né,
né? E ligue tudo para aquele rastreado ali telefone. dentro, né? Do ponto de E a vista do gente Funny Track, consegue não muda rastrear. muito se é uma placa de outdoor, se é um Instagram da vida, porque o que importa é o direcionamento ali para a máscara e para o número de contato. Exato. Eu acho que isso é uma dos diferenciais, né? Uma das funcionalidades que mais facilitou no trabalho interno na hora de mostrar, olha, essa campanha aqui deu sucesso, apesar de ter sido uma ação offline, olha quantas ligações você teve, olha a qualidade dessas ligações, porque, como você pontuou no início, né, a saúde da ligação não é só uma questão de volume, essas ligações foram atendidas, era o teu público de interesse, houve um redirecionamento, houve um agendamento, e a coisa seguiu num fluxo de conversão. Uma dúvida Sim. que eu tenho online, não sei se você tem esse dado aí de cabeça, mas há um setor que tenha maior uso da solução do Phone Track? Por exemplo, aqui na agência a gente já usou e usa para o segmento de saúde, né, para agendamento de consultas em clínicas médicas, e também para agendamento de test drive em concessionárias. São os usos que a gente tem mais frequentemente dentro de casa. Você Sim. identifica se algum setor que tem mais presença de uso do Phone Track? Sim, a gente tem vários setores que são mais quentes em questão de leads telefônicos, e como você mesmo apontou, automotivo é um dos principais, auto center, imobiliário, educação, financeiro, que daí entra na parte de empréstimo e consórcios, a parte de saúde, que daí engloba toda a parte de saúde mesmo, né? Clínicas médicas, hospitais. Segmento de saúde tem muita afinidade, né? Clínicas odontológicas tem utilizado bastante, telecom, franquias, né? Prestadores de serviços, seguradoras e corretoras, hotéis, apesar que agora, devido à pandemia, hotéis, a gente pode colocar ali mais para baixo nessa ordem, né? Porque os hotéis foram bem afetados nesse quesito. Imagina. Mas, assim, a Phone Track, a gente consegue mensurar todos os tipos de empresa e negócios, e todo tipo de empresa e negócios podem, sim, se beneficiar do nosso sistema, a gente não tem restrição, mas, como eu falei, esses setores que eu apresentei aqui são alguns segmentos que, de fato, têm mais aderência ao lead telefônico, né? E são normalmente alguns serviços, né, falando de automotivo, né, concessionárias e tal, que acaba pedindo e exigindo, enfim, acaba tendo um produto maior por ter uma conversa de voz e tal, ou até mesmo em situações de emergência. Então, são empresas, são segmentações que acabam exigindo mais esse contato por voz. Perfeito. E me fala uma coisa, se você lembra, assim, algum case curioso ou algum case engraçado de algum cliente, algum projeto que você tenha para contar para a gente? Olha, deve ter vários, né? Sim, mas tem um específico que eu achei bem legal mesmo. Eu lembro de um caso de uma recepcionista que ela trabalhava numa loja de vendas de pneus. A gente tem, dentro da ferramenta, a gente tem vários segmentos desses, assim. Tem Bono Pneus, tem vários segmentos. Legal. E daí ela trabalhava numa loja de pneus e ela estava ali utilizando a Phone Track para fazer o gerenciamento das ligações, para fazer a escuta, utilizar marcadores. E daí ela passou a perceber que grande parte dessas ligações que ela estava recebendo durante o dia, durante a semana, acabava entrando como negócio perdido. Por quê? Porque os consumidores, eles estavam pedindo um tipo específico de pneu. E era um tipo de pneu que a empresa não estava comercializando, que, né, eles não tinham no estoque, eles não tinham dentro da loja. E daí, assim, ela precisava de dados, e a gente entrando em contato com ela, passando orientações e tal, ela precisava de dados para apresentar para o dono, ou seja, para o líder dela, que a loja, de fato, estava perdendo oportunidades, estava perdendo negócios fechados ali, estava perdendo vendas por falta de produto. Aí ela começou a utilizar marcadores dentro do painel, identificando cada ligação que entrava e estava pedindo por esse produto, ela estava colocando como falta de produto ou como negócio perdido. Ela fez isso por um pouquinho mais de 2 meses. Ela extraiu todos esses dados,
a quantidade de oportunidades que eles perderam, e ela foi lá e apresentou pro líder dela. E daí o líder dela, tipo, pegou e falou assim, meu Deus, de fato, a gente está perdendo o negócio, a gente está perdendo venda, e daí ele foi atrás, correu atrás do prejuízo, e daí, depois de um tempo, ele passou a comercializar esse pneu específico, esse produto, né? Uau, eu quero Então, contratar essa atendente para a agência. Ela tem a veia analítica pulsando ali. então, assim, foi bem interessante esse Mas, caso, que a gente viu, assim, que de fato eles estavam utilizando a ferramenta, eles estavam querendo levantar esses dados, e como ela... você fazer bom uso do dado te dá uma oportunidade de mercado, né? Tinha uma demanda ali que ele não Exato. podia atender e que ela muito prontamente fez um uso maravilhoso aí dos dados e conseguiu corrigir, E falar ganha, com ele e tudo mais. exatamente, e ganha a questão de credibilidade, né? Tipo, você Sim. chegar na frente do seu líder e mostrar dados, tá aqui, ó, você tá perdendo negócio, você tá perdendo oportunidades, tá perdendo dinheiro. E hoje, assim, que empresa que hoje, na situação que nós estamos, que quer perder Uhum. dinheiro? Nenhuma quer perder dinheiro, A né? concorrência bombando, todo mundo vendendo, não tem nenhuma barreira física mais, você compra online e chega mais rápido do que às vezes você pedir no outro bairro, então, com certeza, não dá para fechar os olhos para essas Exatamente. oportunidades, né? E daí esse é um case legal, assim, em relação a... Assim, existem vários, mas esse é um case de uso mesmo da ferramenta, de utilização de Maravilhoso. funcionalidades e de análise de atendimento, né? Mas a gente tem case falando da área de marketing mesmo. A gente tem, dentro do nosso painel, a gente tem o AD Tracking, que a gente consegue trazer dados voltados de mídia paga, né? Falando ali de Uhum. Google Ads, a gente consegue trazer o termo de busca, a gente consegue trazer a data e hora da conversão, o clique, de qual campanha veio, e através disso a ligação que converteu, né? Então, para o Uhum. marketing, a gente também tem cases de sucesso de agências que utilizam muito essa parte do ad tracking, o nosso dashboard de Google Ads, como melhoria para a apresentação de dados para os clientes, né? Uhum. Tipo, de mostrar que, olha, você que é meu cliente, você está investindo X em marketing, mas olha a quantidade de retorno que você está tendo de ligação convertida através desse trabalho de marketing. Perfeito, perfeito. A gente Então, construiu aqui na agência um case com phone tracking, um case de leads telefônicos, para ilustrar muito rapidamente essa clínica que a gente atende, que é especializada no segmento de oftalmologia. Ele, há muitos anos, ele dava férias no mês de dezembro, porque era uma época que as pessoas viajavam, festas, férias, e ele não tinha demanda, né, para manter a clínica aberta. E no ano passado, a gente começou um trabalho em meados do ano passado, se não me engano, e no ano passado, o volume de agendamentos foi tão grande para essa época que ele não só manteve a operação, quanto ele reforçou. Ele abriu alguns horários extras no sábado, por exemplo. Então, isso virou um case de sucesso que hoje a gente coloca para apresentar para outros clientes, principalmente do segmento de saúde, mas para mostrar o quanto um bom trabalho de entendimento, né, dos leads telefônicos, de mensuração e de melhoria constante pode fazer com que você, por exemplo, mantenha o seu negócio um mês aberto quando ele estaria de férias. Então, exatamente. tem muita oportunidade interessante quando você faz um bom uso e uma boa análise das ligações, que eu acho que nem todo mundo faz, mas que o Phone Track está aí para ajudar e que, de fato, faz com que você encontre, assim como a atendente da loja de pneus, oportunidades que talvez antes você desconhecesse ou não conseguisse provar que elas de fato existem, né? Exatamente, exatamente. E assim, é, hoje, hoje as pessoas, às vezes, as empresas no geral, às vezes elas não dão tanta credibilidade assim, para telefone, né? Sim. Mas a gente também não pode descartar que a voz, no sentido, no geral, né, das pessoas serem ouvidas, de fazer uma ligação, a gente não descarta que a voz é, sem dúvida, a forma mais genuína e a forma mais poderosa de comunicação, né? Com certeza. Então, assim, hoje, em dia, as pessoas elas acabam desconsiderando um pouco o telefone como um canal digital, porém,
tendo em vista que os consumidores, eles estão a um clique de ligar, esse canal, sim, faz parte de uma jornada digital. Ele faz parte, sim, de fechamento de negócio. As pessoas, hoje em dia, elas, às vezes, a gente até chegou a fazer pesquisas, assim, em relação à taxa de resposta de ligações, né? Então, hoje a gente entende que enquanto 100% das ligações elas são respondidas e são atendidas, 71% de landing pages de captação ou formulários, eles não são, às vezes, preenchidos da forma correta, ou eles não são recebidos da forma correta também. Então, a gente entende que a ligação, ele é muito... quando as pessoas ligam, elas estão mais propensas e mais motivadas a fazer um negócio, a tirar dúvidas, a realizar algum tipo de agendamento, a solicitar algum agendamento, orçamento, enfim, e que o lead telefônico, ele vai converter 10 vezes mais, né, às vezes, do que uma captação online, né? Formulário, como você falou, o ato de ligar, principalmente hoje que as pessoas evitam, às vezes, falar por telefone, já demonstra uma predisposição, um interesse muito grande na contratação do serviço, na compra do produto. Então, é um canal direto para você influenciar, esclarecer as dúvidas, apresentar os seus diferenciais e realizar a conversão. Isso que você falou da captação via formulário, e que às vezes não tem um retorno, isso é uma dor que eu já vi também. Às vezes vejo, hoje em dia menos, mas já vi muito. A gente capta, consegue atrair leads, mas os clientes não respondem. Às vezes falta a gente, às vezes esquece a senha do e-mail, a coisa se perde um pouco, e aí você deixa morrer, deixa esfriar aquele interesse da pessoa que entrou em contato via lead, o que não acontece na maioria das vezes por telefone, né? Você foi atendido, ali você já tem a interação, já esclarece as suas dúvidas e já conclui sua transação, ou muito em breve você finaliza a sua jornada de compra. Então, de fato, é uma dor, de novo, né, que os leads telefônicos, que muitas vezes desacreditados, eles conseguem atuar diretamente, e eu concordo plenamente com você no sentido de que ele é como você falou, né, uma forma muito genuína de comunicação. É a melhor maneira de você explicar, de vender o seu produto, é falando diretamente com a pessoa. Então, quando você tem um recurso como o Phone Track, que grava as ligações, que te dá vários dados para análise, que te auxilia a identificar oportunidades, para além da conversão em si, você tem, de novo, chances de melhorar o seu portfólio de produto, o seu atendimento, de reforçar um time no horário que você identificou ali, que tem chamada, mas não tem equipe, dentre várias outras coisas que o painel e a análise correta desses dados, né, disponibiliza para a gente enquanto agência e para quem usa também como consumidor final. Tenho certeza que, a exemplo da atendente da loja, podem fazer muita diferença, né? Sim, exatamente. E no final de tudo, o que a gente acaba lidando? Com o imediatismo do consumidor, né? Então, os clientes que ligam é porque eles querem ter o problema deles, a situação deles resolvida, né? Então, por isso que eles fazem essa ligação. E assim, a gente não descarta. A gente não descarta os canais por onde vêm essas ligações, a gente não descarta essas ligações, e a gente, sim, sempre vai bater o pé no chão dizendo que, olha, qualidade de atendimento telefônico, né? Vamos fazer análise desses atendimentos. Como que está a sua empresa? A empresa está perdendo oportunidades ali entre os dedos? Como que está a qualidade do seu atendimento, né? Você está acompanhando isso, você tem que estar acompanhando, né? Exato, porque às vezes a empresa pode ser, sei lá, grande, mas ela não sabe como que está essa questão, essa gestão de atendimento telefônico, né? Só está ali recebendo ligação, mas não trata dos detalhes, e esses detalhes, no final, fazem toda a diferença, né? Perfeito. Acredito que seja isso. Lai, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo bate-papo. Foi muito, muito rico. Inclusive, descobri coisas do Phone Track que eu vou correr agora no painel para dar uma olhada. Para quem tiver dúvidas aí, gente, sobre o Phone Track, eu, enquanto agência, uso há algum tempo, acho muito bacana. Então, entrem lá, façam uma demo, solicite uma demonstração. E tem um time, assim como o Lai aqui, maravilhoso para tirar todas as dúvidas, muito prestativo, são rápidos de retorno.
Para quem é agência, eu sei que isso é uma dor, às vezes a ferramenta demora para responder, o problema já foi solucionado e a pessoa não respondeu. Vocês não vão correr esse risco aqui com esse parceiro. E muito obrigada, espero que em breve a gente converse de novo sobre outros cases, outras oportunidades, a gente pode depois falar sobre, eu imagino, né, o crescimento das ligações na pandemia e como as pessoas têm trabalhado mais isso no seu mix de marketing. Como você falou, eu acho que o PonyTrack, ele agrega, ele não descarta nenhum canal, você tem um entendimento melhor do todo, da efetividade do todo. E é isso. Muito obrigada. Um grande beijo para você e até a próxima. Imagina, Amanda, obrigada pela oportunidade, né, por vir falar um pouquinho, né, a respeito da Fone, o que a gente faz. E tamo junto. Precisando de qualquer coisa, fico disponível no WhatsApp, no e-mail, só contar comigo, precisando, né, só me chamar. E ainda bate papo com a gente, olha. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, tchau, tchau. Beijo.